Governo americano intercepta cartas, documentos, e-mails, tudo em relação a Nicolás Maduro pedindo socorro, pedindo arrego a nada mais nada menos que a Xi Jinping e a Vladimir Putin, esses mesmos senhores. E assim, né, pessoal, diante daqui, logo já vou adiantar que era muito óbvio para mim, um mero espectador dessa guerra que moro aqui no Brasil, não estou na linha de frente, não estou na Venezuela, nem tampouco nos Estados Unidos, nem faço parte do governo americano, nem do exército, para ter essa informação, para saber disso. É óbvio, é lógico que em certo momento, e acredito que antes, o ideal seria muito antes, talvez há 2, 3 meses atrás, já ter tudo preparado para esse pedido, né? Mas de repente agora Nicolás Maduro está tendo a consciência de que de fato os Estados Unidos irá invadir todo o seu território. Então fica até o final do vídeo que hoje eu vou reagir aqui a um vídeo aqui do Hoje no Mundo Militar, mais uma vez, né? Um canal excelente aí de informações, rico em informações, não só do momento, mas aí ele pega também a história e conta um enredo. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso aqui. Mas antes, não menos importante, já se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, isso nos ajuda muito, muito aqui, tá? Pra gente continuar produzindo conteúdos aqui, debatendo, conversando, dialogando, enfim, sobre esse tema, né? Sobre as informações do Brasil e do mundo. Então, contagem regressiva para você deixar o teu like. 3, 2, 1. Thank you very much, my friend. Seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Sem enrolação, pessoal, bora aqui pro vídeo. Documentos internos dos Estados Unidos revelam que Maduro teria enviado cartas para Vladimir Putin e Xi Jinping, solicitando, em caráter de urgência, apoio militar e logístico diante da ameaça cada vez mais iminente de ataque americano, visando derrubá-lo do poder. Só um parênteses aqui. No mundo de tecnologia de hoje, por que esse pessoal fica enviando cartas? Eu não consigo entender, cara. Não poderia ser um WhatsApp, um e-mail, né? Já que nos Estados Unidos se utiliza muito o e-mail, né? Em países assim se utiliza o e-mail, né? Aqui no Brasil é que é mais o WhatsApp, tal, mas na Europa também é mais o e-mail e tal. Então assim, por que não e-mail e sim cartas, sabe? É isso que eu ainda não consigo entender. Mas enfim, foi só um parênteses aqui, não é para esse início de vídeo. Segundo as informações disponíveis, a carta para Putin solicita auxílio para a renovação das capacidades aéreas e de defesa aérea da Venezuela. E entre os pedidos estão a restauração de aeronaves Sukhoi Su-30 Mk2, o envio de mísseis, principalmente antinavio e radares. Além disso, Maduro... Radar e mísseis antinavio, na altura dessa do campeonato. Toda a frota e armada dos Estados Unidos ali já está no Mar do Caribe. E em principais ilhas próximas ali. É muito assim, ilógico, né? Eu acho que você há de convir comigo que como é que eu vou pedir? É a mesma coisa de, pô, eu tô cercado e vou pedir reforço de um país longínquo, como é a distância ali da China, Rússia, sabe? Não existe um apoio logístico. Se a gente estivesse falando da Colômbia ajudar a Venezuela, aí tá tudo bem, tá tudo certo, que é um país vizinho. Aí você realmente vê um apoio, existe um apoio logístico para isso. Mas não, a gente tá falando, ou então se fosse o caso da Venezuela, pedisse, aliás, se o Brasil pedisse ajuda à Venezuela para um cerco também, aí lógico, você vê realmente que há condições tranquilas, entre aspas, né, da Venezuela ajudar a socorrer o Brasil, porque está do lado, tem uma estrutura logística, e o Brasil só estaria sendo invadido ali por mar, ainda cercado no mar, e aí você tem aquela parte, né, o norte do Brasil e tal, a Amazônia, enfim, seria muito mais fácil, mas a gente está falando de um outro lado do oceano, você pedindo uma altura dessa, não é, com toda a CIA já está por dentro ali da Venezuela, segundo a autorização de Donald Trump, já está atuando na Venezuela, isso publicamente, né, fora o que já está trabalhando lá debaixo dos panos, já há meses aí que a gente não sabe. E aí o exército prático da Marinha Americana já está em águas venezuelanas,
E agora Maduro, depois de 2 meses, mais ou menos, um mês e meio, de cerco, de presença americana, ele está pedindo ajuda agora a Vladimir Putin. É assim, cara, é como se estivesse fazendo assim, né? Ah, vou fazer uma coisa. Sabe aquele funcionário que não faz nada? E aí, só para mostrar serviço, entre aspas, pro chefe dele, ele faz uma coisa na frente ali. Só pra dizer, ó, tô tentando aqui, hein, gente? Tô tentando. Porque não existe, cara. Pediu um plano de financiamento de médio prazo com a Rostec, o conglomerado russo de defesa, para a aquisição de novas armas. Maduro também se voltou para a China de Xi Jinping, outro grande fornecedor de defesa para a Venezuela, buscando uma expansão da cooperação militar entre os dois países, principalmente na área dos radares. O objetivo seria enfrentar a crescente escalada das tensões com os Estados Unidos, com Maduro sabendo que, se contar com o apoio da Rússia e da China, poderá ter mais chances de resistir às pressões externas e manter o seu regime no poder. A relação entre a Venezuela e a Rússia começou nos tempos de Hugo Chávez, que, diante do afastamento dos Estados Unidos, iniciou um processo de compras maciças de armamentos russos, como helicópteros blindados e caças Sukhoi, com o resultado tendo sido a quase completa russificação das Forças Armadas venezuelanas, que operam hoje, na sua maioria, equipamentos, veículos e aeronaves de projeto soviético e de fabrico russo. No entanto, o apoio russo, apesar de sólido, tem sido questionado nos últimos anos, com muitos dos equipamentos comprados estando já obsoletos ou não operacionais. E a Rússia, apesar da sua presença, tem se mostrado menos disposta a investir no país, dado o cenário político atual e a guerra em curso na Ucrânia. E de fato, de uma... É aquela coisa, né? Eu acho que esse apoio russo, apoio chinês, só só seria de fato concretizado se a gente estivesse falando aqui de um conluio entre até os próprios Estados Unidos tivesse sabendo, porque não tem como não saber. Não tem como não saber. A gente está falando das principais agências de espionagem do mundo, não é? Atuando já nesse ainda suposto conflito e, e ao mesmo tempo, então assim, não tem como os Estados Unidos não ficar sabendo o que entra e o que sai na Venezuela hoje. Não existe a possibilidade. Se os Estados Unidos tá nos próprios Estados Unidos, né, no Pentágono ali, e tá sabendo o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo na China, cada movimentação, cada passo, não tem cabimento, cara. Isso aqui é um assunto que não entra na minha cabeça nunca. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa, só se os Estados Unidos estiver, de fato, ali, com conluio com o próprio inimigo. Com a própria Venezuela, a própria China, a Rússia. Porque não tem como. Isso não encaixa, sabe? Esse quebra-cabeça aqui não vai. Porque não tem como não ser visto. Essa é a minha opinião, esse é um fato, né? Pra mim, pelo menos, é um fato. A longa série de investimentos prometidos há alguns anos, apenas uma fábrica de munições para fuzis Kalashnikov foi construída na Venezuela. Outro ponto crucial é a economia, com a Venezuela, em grande parte dependente das exportações de petróleo, enfrentando graves desafios devido às sanções impostas pelos Estados Unidos. A Rússia, que também sofre com sanções ocidentais, vem tentando estreitar os seus laços com o regime venezuelano, principalmente na área de petróleo e gás. Mas com as... A Rússia, o que é que eles colocam, né? Aliás, a Rússia e a Venezuela, né? A Venezuela, ele existe já essas taxações na Venezuela sobre o petróleo, que é o principal produto venezuelano. E aí o que eles fazem, né? Eles vendem o petróleo ainda, só que de forma clandestina. Ele vende o petróleo da Venezuela, mas tipo assim, coloca como se fosse o CEP do Brasil, sabe? E aí consegue passar. Só que hoje a gente está falando de um bloqueio naval, coisa que não existia antes. Né? Agora a gente está falando de um bloqueio naval americano, e aí, supostamente, né, a gente, pelo menos é o que eu acredito, que não está tendo mais essa exportação. E a Rússia faz a mesma coisa para fugir do sistema SWIFT, né? Ela faz a mesma coisa, ela vende alguns produtos que foram taxados, mundialmente falando,
para a China, só que com outros nomes, com outros, como se fosse assim, outro CEP, né? Outro CPF, entre aspas, como se fosse algo em relação a isso, para escapar das punições e ganhar do mesmo jeito, ou pelo menos ganhar aí 70%, 80% do que ele seria se não fosse taxado. E assim outros países no mundo que são taxados aí, o Irã e outros países aí que são contrários aos Estados Unidos e à União Europeia, eles trabalham assim, né, para continuarem tendo algum certo tipo de lucro. Né? Obviamente que por ser clandestino, eles não conseguem lucrar os 100%, não é, do que eles conseguiriam se fosse legalizado. Mas mesmo assim, eles conseguem uma boa grana. Né? Tanto é que aí a Rússia é a maior prova. Está sendo super taxado, saiu do sistema SWIFT e continua uma guerra dessa, sabe, por tantos anos já. Não existe, é só por esses meios mesmo, porque não tem explicação, né? Novas sanções americanas contra petrolíferas russas, recém-anunciadas por Trump, e com a Europa apertando ainda mais as sanções contra a frota russa de petroleiros clandestinos, conhecida como a Frota Fantasma. Essa aproximação tem sido ainda mais dificultada, limitando muitas opções de financiamento do regime de Maduro. Nem mesmo o Irã, outro regime muito sancionado e que no passado recente firmou grandes parcerias com Maduro na área do petróleo, não tem conseguido avançar com essas parcerias, muito por causa da guerra com Israel e pelo reforço das sanções internacionais. Mas a cooperação econômica não é o suficiente para garantir uma aliança militar sólida, e a Rússia, com a sua atenção voltada para sua guerra na Ucrânia, tem recursos muito limitados para oferecer assistência à Venezuela, deixando no ar uma questão crucial. Até que ponto... Agora, seria um ótimo negócio para a Rússia e para a China testar seus drones novos, não é? A Rússia também testar os seus mísseis, lógico que não interestaduais assim, né? Aqueles que são de super longo alcance, obviamente que não, mas testar, né, a sua artilharia, os seus fuzis novos, seus caças, né, mais locais, obviamente. E também seria ótimo negócio para todo mundo. Na verdade, que a indústria da guerra funciona assim. Né? Infelizmente, essa é uma realidade. Existe a indústria da guerra e ambos procuram isso. Não é? Agora, na minha cabeça, não tem condições nenhuma, principalmente numa altura dessa. Porque se fosse antes ainda, há um ano atrás, 2 anos atrás, até antes aquele quase conflito entre a Venezuela e a Guiana, aí sim, se eles tivessem feito um acordo, já tivesse chegado um baita armamento russo e da China também, e chinês, no território venezuelano, aí você entende, aí você diz, tá, com certeza, tranquilo. Até porque aí já barraria a tentativa desse bloqueio naval da Marinha Americana, com navios também de origem russa e chinesa. Aí é uma história. Agora, numa situação dessa hoje, só se realmente existir um conluio para postergar uma guerra aí por 1 ano, 2 e todo mundo sai ganhando. Aí é aquela coisa, é Estados Unidos contra a Inglaterra e todo mundo tomando champanhe. Os soldados se matando lá embaixo e a gente aqui, os coronéis, os generais, todo mundo tomando champanhe. Sabe? Enfim, não existe isso. Moscou estará disposta a se envolver em uma nova crise internacional, principalmente quando as suas próprias forças estão tão sobrecarregadas. Isso nos lembra o caso do Irã, que fez um pedido de socorro semelhante ao Kremlin pouco tempo antes da Guerra dos 12 Dias com Israel. Naquela época, o Irã, temendo ações militares contra as suas instalações nucleares, procurou a Rússia em busca de apoio estratégico e material, principalmente sob a forma de sistemas de defesa aérea e tecnologia avançada para fortalecer a sua capacidade de deter possíveis ataques aéreos, com ambos os países assinando no Kremlin uma ampla parceria estratégica que previa o apoio militar em caso de ataque.
Mas, apesar da assinatura desse pacto, as capacidades russas estavam sobrecarregadas por causa das sanções e da guerra na Ucrânia. E mesmo com o Irã geograficamente muito próximo da Rússia, a ajuda solicitada pelo regime iraniano não se materializou, deixando claro que Putin não tem recursos militares sobrando para apoiar aliados que considera estratégicos. Portanto, se a Rússia não conseguiu atender a um pedido de ajuda tão próximo, como poderá atender agora a Venezuela, que está localizada do outro lado do mundo, no Caribe? A distância geográfica, os desafios logísticos e a sobrecarga das forças russas, que estão comprometidas em várias frentes, tornam essa assistência muito pouco provável. E apesar de tempos em tempos, vermos aviões de carga russos pousando em Caracas, o fluxo não é grande o suficiente para garantir os meios que Maduro necessita. A Venezuela tem um grande valor estratégico para Moscou, não apenas pela sua posição geográfica, mas também pelos seus recursos naturais, com as vastas reservas de petróleo e o gás venezuelanos sendo de grande interesse para Putin. No entanto, por todos os motivos destacados aqui, parece muito pouco provável que todos os itens solicitados por Maduro sejam realmente entregues a tempo. Por outro lado, a China vê na Venezuela uma ótima oportunidade para expandir a sua influência na América Latina. A parceria com Pequim se concentra principalmente em acordos de infraestrutura e investimentos de longo prazo, mas também com uma forte presença na defesa, principalmente sob a forma de radares de longo alcance, essenciais para a defesa contra ataques aéreos. O que fica bem evidente dessas cartas é uma tentativa desesperada de Maduro para preservar a sua posição no poder, buscando todo o apoio possível de aliados tradicionais. É aquela coisa, né? No caso da China aqui, existe a situação ali que está próximo, a Venezuela próximo ao canal do Panamá. Não é? Um excelente ponto estratégico para os Estados Unidos, que já foi por mais de 100 anos e agora... Até, aliás, no início desse ano, o Donald Trump ele reafirmou, né, que iria retomar o canal do Panamá, porque por mais que tenha voltado para o Panamá, que é do país de origem, mas existe uma administração americana, não é? Porém, agora Donald Trump está querendo tomar literalmente o canal do Panamá. Esse foi o que ele falou no início do ano e tal. Mas enfim, o momento esfriou esse assunto. Enfim, e para a China seria ótimo, né? Primeiro, um aliado no quintal americano, né? Que esse é o olhar de Donald Trump e da América, dos Estados Unidos para a América do Sul, é o seu quintal, né? Assim como a Rússia tem como quintal dela, e aí por isso todo o problema com a guerra e tal na Ucrânia é a Ucrânia, né? Todos os países vizinhos ali à Rússia já ligam o sinal vermelho, meu amigo. Quem entrar na OTAN ali vai ter guerra. Entendeu? E assim é a mesma coisa com os Estados Unidos. E olha que a gente tá falando da Venezuela, a gente tá nem falando do México, hein? Nem México, nem Cuba, não é? Então assim, e aqui até no vídeo relembrou um detalhe que foi em relação ao que eu não citei, né? A estratégia toda, a importância que tem a Rússia, que a Venezuela tem da Rússia, né? Em termos de estratégia. E a mesma coisa serve para a China também, a mesma coisa, né? Que é de suma importância para eles, a Venezuela, né? E até atualmente a Colômbia também está bem vinculada, por isso que Donald Trump está em cima da Colômbia e categorizou eles com motivos, né? Porém, no fundo, nós sabemos que é toda a questão da estratégia, da geopolítica ali, da proximidade com os Estados Unidos, né? Não é exatamente só... Não que seja só, né, obviamente, questão de um estado, de um país narcotráfico, né, apoiado por isso, mas até porque a gente já sabe que são décadas, 20, 30, 40 anos, que a Colômbia é uma das maiores produtoras, né, de cocaína do mundo, distribuidora, produtora, enfim, tá ligado nesse tipo de mercado, ganhando lucros absurdos em relação, graças a esse tipo de comércio, se é que a gente pode dizer. Mas aí os Estados Unidos estão vendo isso como uma afronta, isso sim, não porque eles são narcotraficantes. O mais importante é porque está no quintal dos Estados Unidos
e tem uma mega influência da Rússia e da China no seu quintal, né? Então, e a Rússia sempre mirou, né? Sempre quis, tanto é que nos anos 60 teve aquela questão toda lá com Cuba, né? E aqui, como foi relembrado aqui, uma coisa que me lembrei também, através desse vídeo aqui, desse trecho, que é em relação à distribuição de armas ali, o apoio logístico da Rússia, que eu falei até no começo do vídeo, né? Não tem como a Rússia, que está lutando contra a Ucrânia, fisicamente contra a Ucrânia, porém está tendo todo um apoio da Europa e também dos Estados Unidos. Não tem como a Rússia fazer entregas e mais entregas, carregamentos e carregamentos de material bélico para a Venezuela na altura dessa do campeonato. Sem contar a distância e também o apoio financeiro. A Rússia está de frente com uma guerra. Entendeu? Tá de frente, tá no fronte de combate mesmo contra a Ucrânia, o seu vizinho. Então, assim, isso aqui pra mim, cara, não tem cabimento nenhum. Não é? Pode ser algum tipo de jogada, não sei o que é que eles estão pensando, não sei o que é que tem na mente aí de Maduro, dos seus generais, não sei se é algum tipo de estratégia, porque dizer que um plano desse aqui é viável, não tem condições. Porque pelo que é apurado aí das fileiras de combate de Maduro, é um exército totalmente defasado. O exército da Venezuela é totalmente defasado. Entendeu? Como até foi falado aqui, de 80% a 90% de todo o conglomerado do exército da Venezuela, boa parte, no caso de 80% a 90%, é de fabricação russa, lá da União Soviética ainda. Então, assim, são equipamentos, pelo amor de Deus. E aí agora você vê, como foi em vídeo recente que eu já fiz aqui, você vê agora aí também esse alistamento de 3 milhões de milicianos. Pelo amor de Deus, os caras não tem treinamento nenhum, não tem dinheiro para comer. Então, assim, é um país que a gente tá falando aqui em frangalhos, não existe, não tem guerra, cara. Por isso que os Estados Unidos mandou a priori aí 4 mil soldados, porque não tem, não tem conversa, cara. Isso aí não. E mandou ainda recentemente agora um mega navio aí de combate, não é? Mas só pra mostrar na prática aí a superioridade, né? Porque isso aqui não tem guerra, cara. Não tem guerra isso aqui. Não existe a possibilidade, porque é ganhar de goleada, tá? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo o que é que você pensa a respeito desse conflito aqui, que essas cartas que Maduro está enviando aqui é totalmente descabida, tá bom? Vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui!